A gente vai falar hoje sobre algo um pouco menos intangível, eu diria. A gente vai falar, eu trouxe aqui, quer dizer, tô torcendo para ela aparecer aqui, né? Tô tentando convencer para falar um pouco sobre como que o sistema familiar influencia no ambiente da casa e em como que as crianças lidam com a educação. Ela é formada em marketing, depois passou por várias dificuldades e entrou num caminho de autoconhecimento muito forte. Aí depois foi estudar um pouco de constelação familiar, entre outras terapias alternativas. Eu não sei se a gente pode chamar constelação familiar de terapia alternativa, mas acredito algo não muito usual, e está aqui conosco para falar um pouco disso, né? Ela também trabalhou em escola, trabalhou com educação infantil, se formou também tem uma pós-graduação em psicologia positiva. Estou esperando só ela aparecer para a gente poder continuar. Vamos lá, já te apresentei, mas agora é a hora de você entrar. Já te apresentei. Ela que nunca fez uma live na vida, sempre esteve nos bastidores, tá aqui para falar com a gente agora. Vamos lá. Ai, que vergonha. Ó, gente, deixa eu chamar ela de amor em algum momento, vocês me desculpem, mas é a mulher da minha vida. Não. Oi, gente. Vem cá, vamos pôr o áudio aqui. Eu expliquei um pouco da constelação familiar, falei um pouco de você, do marketing, da pós-graduação em psicologia positiva, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você chegou nisso. Então, minha história. Eu nasci aqui em São Paulo, meus pais moravam em Sorocaba, morei 11 anos em Sorocaba e meu pai, por causa do trabalho dele, a gente acabou mudando um pouco. A gente mudou para Salvador e depois morei lá 5 anos, depois para Goiânia. E esse período de transição de escola realmente é muito difícil. Para mudar para Salvador foi um pouco mais fácil, que foi ali da 4ª série para 5ª série, né? Que é 5º ano hoje para 6º ano. Isso. E então é uma mudança já brusca, né? Então foi um pouco mais fácil pela mudança ali de cidade. Depois eu mudei no primeiro ano ali para Goiânia, que foi assim muito difícil para mim. Até tinham várias matérias diferentes que eu tive que fazer reforço, né, aula particular e tal, para conseguir dar conta. Eu descobri que em Salvador eles chamam reforço escolar de banca. Isso foi muito legal. Eu falava pra ele, eu tive que fazer banca. Ele, banca? O que é banca? Aí entrou esse erro de comunicação. E nesse meio tempo, quando eu tava saindo de Salvador, eu tive um câncer na tireoide, acho que toda a questão emocional, eu acredito muito que a gente traz toda essa carga emocional muito pro nosso corpo, e como o nosso corpo, quando a gente não consegue falar, o nosso corpo fala pela gente. Então eu não consegui falar como estava difícil para mim com 15 anos mudar de cidade, então eu somatizei isso na tireoide. Fiz uma cirurgia, tirei tudo, fiz iodoterapia, que é um câncer muito tranquilo, não sei se vocês conhecem. E depois disso acabei mudando pra Goiânia, foi bem difícil pra mim. E vim pra São Paulo morar aqui, pra fazer faculdade, daí eu fiz marketing. E nesse meio tempo o meu câncer voltou, depois de 5 anos, eu tive que passar por tudo isso de novo. Pra mim, o que ficou muito forte é a primeira vez eu não vivenciei isso como um câncer. Eu vivenciei isso como uma cirurgia normal, né? Eu não tinha essa noção, porque minha mãe, pelo medo dela, né, da filha, a caçula, tá com câncer, ela não me contou. Então, foi um momento ali dela que ela não soube lidar com isso. Então, depois eu acredito que eu vivenciei tudo isso para eu conseguir vivenciar aquilo como um câncer. Eu consegui trazer isso pra mim, né? Tipo, eu estou vivendo um câncer, vamos fazer cirurgia, vamos fazer tudo e tá tudo bem. Tipo, eu consegui me acolher. E com tudo isso eu fui buscando muito um autoconhecimento, fiz marketing, adorei fazer, mas quando eu saí, pra mim não me completava. E eu entrei muito nesse autoconhecimento e busquei muito a constelação. Nossa, tô falando tremida, não? Tá. Não, percebi. E daí na constelação eu me apaixonei ali, vi que fazia muito sentido pra mim tudo aquilo, e é o que eu trago até hoje.
E daí aqui na Piva, conheci o Bruno, e o Bruno com a paixão aqui com a Piva, comecei a entrar para ajudar de vez em quando, uma vez por semana ali, aí eu vi que precisava de mais, comecei a entrar, fazer o que não estavam conseguindo fazer, né, pegar as coisas a mais ali pra gente conseguir fazer tudo que tinha que fazer, que é muita coisa, e que a nossa equipe ainda é pequena. E no começo do ano passado, o Bruno abriu a primeira turma de mães, né, de pais e mães aí pro programa Meus Filhos Estudam Sozinhos, que, assim, pra mim, eu me apaixonei, tipo, fez muito sentido pra mim com a constelação familiar, trazer essa consciência aí, né, para todas as mães e pais conseguir se reconectar com o filho, que eu não sou mãe ainda também, mas eu sei, tipo, o quanto que é difícil às vezes a gente conseguir trazer essa conexão. Já trabalhei aí com muitas mães até querendo engravidar e não conseguiam, e daí com a constelação isso a gente consegue trazer um sentido pra isso. Eu tô divagando aqui, eu não sei se tô... Mas tá indo bem, né? Tá indo bem? Não sei. Alguém deu... Mãe, vocês estão sentindo que ela tá divagando aqui? Mas ó, vamos lá, deixa eu te ajudar então. Pensando na constelação familiar, tem muita gente que, quer dizer, tem gente que já ouviu falar, mas não sabe o que é. Você quer explicar um pouquinho o que é a constelação familiar? Posso explicar. A constelação familiar, ela... imagina que a gente tem os campos do gravitacional, né? A gente tá condicionado à gravidade da Terra. Tem o campo eletromagnético também, que a gente, né, também está aqui, só que a gente não vê. E na constelação a gente acredita no campo morfogenético. O que é isso? O campo morfogenético é que a gente carrega, do mesmo jeito que a gente herda dos nossos ancestrais, né, dos nossos avós, bisavós, tataravós, passa pra gente o nosso DNA, a gente carrega também um campo de informação com emoções, com as dores que eles viveram, com todos os sucessos, a felicidade, todos os emaranhamentos. Então, todos aqueles problemas que a gente vê que parece que não tem saída, parece que a gente carrega tudo isso. Então, por exemplo, trazendo isso para o exemplo que eu dei da mãe, de mãe que não podia engravidar e tal, então às vezes lá atrás, né, era muito comum uma mãe perder muitos filhos no parto, ter muita dificuldade e tal. Então isso às vezes traz, né, ela imprimiu isso nas células dela, que era uma dor muito grande. Então quando ela tem uma filha e consegue levar isso adiante, ela também imprime isso ela imprime nas células dela que ter filho é perigoso. Pode ser, tá? Não é exata, tipo, não é que é exatamente isso que você vai sentir, depende muito do sistema familiar de cada um. Mas pode ser que seja isso, daí você vem com alguma condição que você não pode engravidar. Ou seja, tem coisas que acontecem na sua vida que não necessariamente tem a ver com a sua genética, mas tem a ver com a sua genética, é isso? Não aparece nos seus genes, mas você carrega isso com você. Isso. Então, a constelação acredita que a gente está condicionado a 3 ordens. Quem descobriu isso aí? Quem documentou isso? Acho que é importante. Tá, o Bert Hellinger é um alemão, né? Ele faleceu, ano retrasado. E eu ia falar ano passado, ano retrasado, ele faleceu com 93 anos. Ele era alemão, ele foi missionário para a África, ele, né, com muitos psicólogos e cientistas, ele se juntou e ele desenvolveu a constelação familiar. A constelação familiar ela é dividida em 3 ordens, né? Uma é da hierarquia, então os filhos sempre são menores que os pais sempre são menores que os filhos. Então, maiores. Os pais sempre são menores que os avós, desculpa. Ou menores que os filhos, isso. Então tem essa hierarquia, assim, para você saber o que você dá conta. Então, por exemplo, até uma situação que eu vivi um tempo atrás, meu pai estava com um problema de saúde, que eu tive muito ímpeto de querer salvar meu pai. Eu preciso salvar meu pai, eu quero que ele melhore. Então eu comecei a virar maior.
E eu não podia, porque eu estava no meu lugar errado. Então eu, como menor, eu tenho que olhar para ele e falar, você é o maior e você, né, consegue tomar a decisão aí para sua vida. Às vezes é o que a alma dele tá pedindo naquele momento. E então, eu tô te falando, tem uma pergunta? Não, eu só ia fazer um complemento, né? Eu acho que quando eu falo, acho que essa questão do lugar é muito importante, porque quando eu falo que muitas vezes os pais tentam tomar o lugar do professor, né? Aquele não é o seu lugar. Então, pensando num sistema familiar, o seu lugar naquele sistema é um lugar de pai ou é um lugar de mãe. Né? Então, quando a gente está no lugar errado, né, a gente toma decisões que estão erradas. A gente torna um desequilíbrio no sistema. Então, então, no caso de uma mãe tomar o lugar de um professor, você torna um desequilíbrio, por isso que acaba tendo conflitos. Isso é normal. Igual eu e meu pai, a gente começou a ter muito conflito porque eu estava tentando tomar um lugar acima dele, sendo a maior, e não era o caso, não devia estar ali. Então, é normal causar esse desequilíbrio. Então, quando a gente está fora de um dessas três ordens. A outra ordem é do equilíbrio entre dar e receber. Então, é necessário esse equilíbrio. Então, imagina tipo, eu e o Bruno. Eu dou um pouquinho, vai encher o potinho dele. Ele dá um pouquinho pra mim, vai encher o meu potinho. E aí a gente consegue o equilíbrio. Se isso tá desequilibrado, às vezes eu dou demais, ou eu tô cobrando demais dele. Fica descompensado. Dá o quê? Cobrar o quê? Ou, como assim? Dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Ah, tá. Por exemplo, às vezes eu cobro muito a atenção dele. Bruno, você precisa vir aqui. Bruno, vem cá. Mas ele não tá disposto a me dar, porque ele não sabe, ou ele não quer, ou... Né, depende muito ali da situação. Eu preciso dar uma situação mais palpável, né? Um exemplo de mãe, exato, né? O que Tá. você viu dentro do programa Os Filhos Estão Sozinhos, aonde você viu isso acontecer? Muda um pouco. Calma, eu ia chegar aí. Ah, tá. Porque numa relação entre casal ou entre amigas, por exemplo, às vezes você tá com uma amiga, você sempre liga pra chamar ela pra sair. Uma hora você enche o saco, ela nunca quer sair comigo, que saco, eu vou parar de ligar. Você tá entrando no seu equilíbrio porque você tá cobrando muito do outro e ela na realidade não tá disposta a dar. E tá tudo bem. Entre pais e filhos isso é diferente. Por quê? Os pais dão a vida pro filho. Então no momento que os pais dão a vida pro filho, isso não é possível o filho retribuir isso para os pais, porque os pais dão um bem maior para o filho. Então, a forma que um filho consegue retribuir isso para os pais é passando isso adiante, ou tendo filhos, ou passando o que há de bom na vida dele para o mundo. Tá? Então, esse equilíbrio é um pouco diferente, sim, porque a vida é o bem maior. Você não tem como retribuir isso da mesma forma, a mesma moeda para a mesma pessoa, né? Então, é passando adiante. E tá? o terceiro? E eu não vejo três. Equilíbrio, ordem Dá-lhe. e pertencimento. O que é o pertencimento? Isso acho que nós dois a gente pode falar muito bem. A terceira ordem, então, a gente falou da hierarquia, que os filhos são menores que os pais são menores que os avós, né, os pais deles. O segundo é equilíbrio entre dar e receber, a gente conseguir ter esse equilíbrio nos potinhos das relações da nossa vida, menos entre pais e filhos, que né, a vida é um bem maior, e a do pertencimento. Então, por exemplo, um clássico é quando uma família teve um aborto, uma mãe e um pai ali tiveram o primeiro filho, tiveram um aborto, e isso, mesmo que seja espontâneo, induzido, independente do que, aquela criança existiu em algum momento. Ela causou alguma coisa pra vocês. Então ela trouxe um sentimento e mudou, e ficou impresso nas suas células essa criança que veio por um breve momento. Então isso precisa ser incluído. E antigamente, né, hoje até a taxa de aborto é muito alta, que as pessoas não conhecem tanto até. E precisa ser, assim, você não precisa falar tanto, eu tenho 3 filhos, mas um foi um aborto. Você não precisa falar tanto isso, mas você precisa incluir no seu coração. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha,
teve um aborto entre mim e minha irmã e eu sou a mais nova. Então, quando alguém me pergunta, você tem irmã? Você tem irmãos? Ou você é sozinha? Não, eu tenho uma irmã. Eu vou falar uma irmã, mas dentro de mim eu sempre falo, eu tenho 2. Porque eu incluo o irmão dali no meio, que não sei porque dentro de mim é um menino. Então isso é importante. É estranho, né? Eu falar, eu tenho 2, mais um, né? Você justificar isso também às vezes causa um desconforto. Às vezes a dor foi muito grande, né? De você nunca aconteceu isso comigo, então eu não sei o que é você sentir um aborto e tal, então eu não posso falar isso por vocês, mas às vezes não precisa saber também, né? Exato, você e às não vezes né? Você falar isso causa uma dor grande, você não precisa falar, mas é bom você só sentir no seu coração, incluir isso. Então isso que é o pertencimento que é muito importante. E às vezes quando a gente não inclui isso, às vezes a dor é tão grande, você é velado, você não consegue falar, o terceiro filho toma o lugar do segundo e causa um desequilíbrio no sistema. Por quê? Ele não está no lugar de valor dele. Ele não deve ser o segundo filho, ele deve ser o terceiro. Ele tem que estar no lugar dele. Então isso também causa um desequilíbrio. Ele pode ser o patinho feio, ou não está conseguindo estudar, ou não está conseguindo... Nossa, ele faz tudo errado, já tentei de tudo, não estou conseguindo. Então, tem todas essas situações. Algo que eu acho interessante, vamos lá, vamos para a parte prática aqui. Né? De tudo que a gente viu, a gente já atendeu mais de 120 mães aqui. Você participou de quase tudo, né? E o que você viu de desordem segundo a constelação? O que eu vi de desordem? Bom, e essa parte de aborto dos filhos, isso é algo que muitas vezes a gente não consegue colocar ali, né, pro filho que teve um outro irmãozinho ali que não nasceu. Então isso é algo muito importante, tá, para ser colocado. Não precisa falar muito, às vezes é só mencionar e que aquela criança consegue já incluir ali no sistema dela, de tipo, tudo bem, eu tive um irmão. E é isso. Posso dar um exemplo? Pode dar um exemplo. Eu sou o irmão mais velho e eu tenho uma irmã mais nova, que é a Karina, e entre eu e minha irmã, entre mim e a minha irmã, a gente teve uma irmã que foi a Mariana, que quando tinha 8 meses, por alguma disfunção ali, ela faleceu ainda na barriga da minha mãe. Foi algo que pra mim foi muito difícil quando eu tinha 2 anos de idade, mas aquilo, não sei se não foi falado, não sei como é que foi lidado com a minha família, mas sei que foi algo que foi muito difícil pra mim e eu só consegui lidar isso depois de muitos anos de terapia, de perceber que quem viu a minha foto ali rebelde, com o cabelo espetado, ou cabelo vermelho, ou enfim, o Bruno que era irritado e brigava muito na escola, era porque muitas coisas eram muito injustas pra mim, o que vinha dessa consequência do que eu passei quando eu tinha ali 2 anos de idade. Pra mim, eu sempre soube que minha mãe teve um aborto entre mim e minha irmã, então pra mim eu carreguei isso sempre muito leve e sempre incluindo ele no meu sistema. Meu pai não consegue falar disso direito até hoje. Porque pra ele é muito difícil e tá tudo bem, porque Sim. é a forma que é possível pra ele. E hoje o Bruno tem essa consciência pra conseguir trazer tudo isso à tona pra ele, mas sem mover o pai que não tem, que tem essa... que é o que é possível pro pai, tá tudo bem. A gente não pode passar esse limite também, né? A gente tem que saber qual que é o nosso limite. Então, uma coisa que eu vejo muito, eu sei que vocês que estão aqui, vocês querem o melhor para os seus filhos. Vocês estão aqui lutando para conseguir ainda mais aquilo que talvez vocês sentem que vocês estão faltando ou que vocês não estão conseguindo entregar. Mas saibam que vocês são a mãe ou o pai certo para os seus filhos. Se não fosse você e o pai, independente se tá junto ou não seria essa criança. Então isso é muito importante. Se fosse outro pai, se fosse outra mãe, se fosse de outro jeito, não seria essa criança. Então isso que eu acho que é tipo, quando cai essa ficha, quando você sente tipo, se não fosse o meu pai e a minha mãe, eu não estaria aqui.
E se não fosse talvez pelo aborto que minha mãe teve, eu não estaria aqui, porque meus pais sempre falaram que queriam ter 2 filhos. Se ele tivesse nascido, eu não estaria aqui. Eu agradeço muito isso de... O que foi? Não, continua. Eu agradeço muito isso de... Talvez esse bebê que era para ter vindo, esse meu irmão, cedeu a vida para eu estar aqui. Então, quando cai essa ficha, é muito bonito de sentir. Então, não sei se vocês conseguem sentir, até vocês, isso com os pais de vocês, independente de como foi, o seu pai e a sua mãe, se não fossem eles, do jeito que foi, a história que eles viveram, se eles se separaram, se estão juntos, se teve a mãe, se não teve, se teve o que teve, foi como tinha que ser para você estar aqui, hoje, e você ter passado essa vida adiante para você estar com seu filho hoje. Então, isso é maravilhoso. E o seu filho, ele só pode estar aqui porque tá você e o pai do seu filho se juntaram por um breve momento para gerar essa vida. E então vocês estão aqui, vocês estão batalhando aí para conseguir ser a melhor mãe pro seu filho. Você já é a mãe certa para você, para o seu filho. Mas teve uma mãe que mandou uma mensagem e falou: Lari, agora eu preciso ser a mãe perfeita para ele, preciso me dar 100% de mim e não sei o que. E calma, respira, você tem que ser você também. Você tem que ser, eu tenho que ser a Larissa antes de ser mãe. Pra gente ser mãe, a gente tem que olhar primeiro pra gente. E no momento, às vezes a nossa expectativa também de ser a mãe perfeita frustra muito a gente, porque não é possível, não existe perfeição. E se você passa isso pro seu filho também, a dificuldade dele de depois aceitar que ele não é perfeito, porque não existe a perfeição, é muito difícil. Então sim, você pode mostrar sua vulnerabilidade, você pode falar: filho, eu estou com dificuldade disso, eu não sei como lidar com isso. O que você acha? Você pode conseguir conversar com ele e chorar. Se quando você está afim de chorar, chore, não tem problema o seu filho ver. Então, quando seu filho olhar pra você: mãe, por que você está chorando? Ah, a mamãe tá triste por causa disso e isso. Ou, não, a mamãe tá triste hoje, tá tudo bem, amanhã eu vou estar melhor. E tá tudo bem pra ele conseguir ver que ele pode ficar triste, ele pode chorar. Ele não tem que chorar sozinho no quarto. Ele não tem que, eu não posso chorar porque eu preciso ser forte. Não, tá tudo bem a gente ser vulnerável. Então, a gente carregar essa ilusão de ser a mãe perfeita é um fardo. É muito difícil, é muito... O que foi? É muito pesado. Eu não sou mãe, eu sinto isso de vocês, eu sinto tanto que eu converso com vocês e pode ser mais leve, e a gente tá aqui com esse objetivo aí pra ajudar vocês, e esse é um dos maiores objetivos pra eu estar aqui me expondo na câmera e eu tô morrendo de vergonha. É isso, não sei fazer. Acho que um livro legal que dá pra gente recomendar aqui é o livro do John Gottman, Inteligência Emocional, a Arte de Educar Nossos Filhos. Fala um pouco mais para quem quiser entender um pouco mais sobre essa parte de as emoções envolvidas no processo de educação. Esse livro para mim é fantástico para explicar isso. Gente, é maravilhoso mesmo. Ele fala muita coisa, mexeu muito com a gente, os dois, assim, a gente mexeu muito com a gente sendo filho, né, porque a gente ainda não é pai, mas quando a gente for pai, certeza que a gente vai ler esse livro de novo para conseguir sentir o livro de outro lugar. Mas acho que é isso. É isso. E para quem tiver dúvidas, a Larissa vai estar nos bastidores ali, dando apoio para o programa Meus Filhos Estudam Sozinhos, que as inscrições estão abertas. É só você ir aqui no perfil, tem um link lá para você se inscrever. Larissa, muito obrigado por ter participado, aceitar aqui o nosso convite de falar com as mães e com os pais. Foi uma honra para mim poder contar a sua história. Que fofa. Obrigada, gente. Foi sincero, muito bom. Obrigada por estarem aqui até o final, escutar. Eu às vezes fico nervosa demais, às vezes eu acho que eu falo meio sem pé nem cabeça, mas eu falo querendo com uma intenção aí de ajudar e tentar trazer meu conhecimento. Não sou professora para conseguir trazer da melhor forma aí para vocês conseguirem entender, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, mandem. Eu tô
aqui com a maior vontade de tentar ajudar. Programa Meus Filhos Estão Sozinhos, a gente faz isso com muito amor e carinho aí pra conseguir ajudar vocês ainda mais com os seus filhos, que a gente sabe que é uma dificuldade aí grande, que a gente sabe que tem um resultado grande. Vive Educacional, você entra lá, vai ter um linkzinho, aí vai ter lá tudo sobre o programa.